Oi, gente, bem-vindos ao nosso podcast aqui hoje com nossos dois convidados, Felipe Crisafulli e Pedro Henrique Mendonça. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu sou o Roberto Barraco e a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre resolução de disputas no esporte. Aí a gente já tem dois grandes desafios. O primeiro deles é o que é esporte, o segundo deles é o que é resolução de disputas nesse contexto. Então vamos começar pelo nosso convidado. Felipe, conta um pouquinho de você, depois Pedro conta um pouquinho de você, e daí a gente vai para a nossa primeira pergunta. Tá bom. Bom, primeiro, obrigado pelo convite do IBDD, da ASP, na sua pessoa especialmente, também a nossa presidente Raquel. Sempre prazer colaborar com o IBDD, com a ASP, com a indústria do esporte, que a gente vai tratar disso como um todo. E, bom, meu percurso, acho que, imagino que a dúvida seja, ou a pergunta seja, meu percurso especificamente na área do esporte. Um pouco diferente, vamos dizer assim, porque por mais que eu tenha jogado bola, tenha sido jogador de futsal e futebol de campo na minha infância, sei lá, até os 16 anos, aí é aquele momento de definir estudo ou esporte, estudo ou esporte, aí começa a ter conflito de horário no colégio, aula à tarde, laboratório de física, química, biologia, informática, essas coisas, enfim. Resumindo, acabei tendo de largar o futebol, pelo menos no quase profissionalismo, vamos dizer assim, e focar no estudo. Aí me formei em Direito na PUC no Rio, e depois emendei, na verdade ainda fiz um período, um semestre de especialização na EMERGE, que até então eu queria magistratura do trabalho, mas eu fiz a EMERGE, que é uma escola voltada para magistratura estadual no Rio. Enfim, aí eu tranquei e fui fazer mestrado em Coimbra, na Universidade de Coimbra, em Portugal, mestrado em Direito Constitucional, e depois emendei o doutorado, ainda não concluí, essa parte a gente pula agora, e aí foi em Direito Civil. Só que nesse meio tempo, eu tive contato com o professor Dr. João Léo Amado, que é da área de Direito do Trabalho e Direito do Desporto, como eles chamam em Portugal, e aí eu consegui fazer a minha tese, aqui no Brasil seria dissertação de mestrado, voltada para a área do esporte, apesar da minha área base ser constitucional, e aí no doutorado, também sigo na área do esporte. Aí quando voltei, consegui me inserir, vamos dizer assim, no mercado enquanto advogado, e aí eu trabalho no Ambiel Advogados hoje em dia, na área do esporte do escritório, e acho que é isso, não vou me alongar eternamente, a gente não acaba hoje. Boa, Felipe, brigadão. Pedro? Você também tem uma história bastante parecida com as suas nuances, então vai ser bem interessante. Exceto pelo fato de que eu nunca sonhei em jogar futebol profissionalmente. Eu sempre joguei quando era criança, enfim, brinco de jogar futebol até hoje, mas nunca, não nesse nível de fazer uma escolha, estar próximo a isso, realmente não estou nesse patamar. Mas faço minhas as palavras do Felipe quanto aos agradecimentos, a você, Roberto, a nossa presidente Raquel, a ASP e BDD. Acho que vai ser um bom bate-papo aqui. E me apresentando, né, repetindo meu nome, eu sou Pedro Henrique Mendonça, eu trabalho com direito esportivo desde 2010, quando eu ingressei como advogado interno do Comitê Olímpico do Brasil. Fiquei lá de 2010 a 2016, com um pequeno hiato trabalhando com a Copa do Mundo de 2014 para uma empresa que prestou serviços à FIFA. Depois disso fui a Portugal, fiz o meu mestrado. Em Portugal tive a oportunidade de trabalhar na Abreu Advogados também com o querido Alexandre Mestre, que eu preciso registrar sempre que eu conto a história. Voltando de Portugal, passei 3 anos em Brasília, na Camargos Advogados, e desde 2021 integro o CSMV Advogados na área desportiva, e esse é um belíssimo resumo, bem resumido da ópera. Boa, bem-vindo, Pedro. Gente, vocês vão perceber, para mim é até um pouquinho difícil manter um pouquinho minha seriedade. O pessoal que me conhece, eu sou bastante informal, vou tentar não quebrar tanto essa nossa dimensão, tentar ficar aqui chamando de Felipe Pedro. Ocasionalmente é capaz de sair algum apelido, não estranhe, e a ideia é exatamente essa. O mercado, ele é um mercado bastante próximo, quase todo mundo se conhece, e faz parte dessa nossa cultura do mercado do esporte aqui no Brasil, essa proximidade, essa conversa. Então, brigadão por vocês estarem aqui com a gente hoje, em nome do BDD, em nome da ASP, a gente também agradece bastante esse projeto novo, projeto bem legal,
das duas entidades juntas. E falando sobre esporte, acho que começando pelo Felipe, a gente tem sempre um dos grandes desafios para quem não é da área, é até explicar, mas o que é o esporte no final, o que é esse direito do esporte que a gente tem no Brasil, essa indústria do esporte no Brasil. Felipe, você pode contar um pouquinho? Você tem até um livro que fala um pouquinho disso? Essa parte eu não falei antes, né? Eu co-organizei um livro que foi publicado pela LTR, que chama Direito Econômico Desportivo, e aí a ideia foi pegar temas ligados ao esporte, mas que tenham por trás alguma discussão de direito econômico, vamos dizer assim. Mas é engraçado, você falou indústria do esporte, né? E aí eu começo a pensar aqui devagar na minha cabeça, que vai puxando, como dizia um amigo meu, eu sou tipo Windows, eu vou puxando janelas assim, e aí eu já comecei a pensar que você falou em indústria do esporte. E, óbvio, a gente no meio fala muito hoje em dia não, já há muitos anos de sportainment, no nome em inglês, não sei porque ele não fala esportenimento, talvez, enfim, a portuguesar, mas tanto faz. Mas o ponto é, a gente hoje em dia, pela nova Lei Geral do Esporte, o termo é esporte. Só que até a Lei Pelé, enfim, a Lei Pelé ser ou não revogada, em alguns pontos, o termo ainda é desporto. Na Constituição tá desporto, o IBDD tem desporto no nome, vamos dizer assim. E aí eu começo a pensar que talvez o direito esteja agora querendo nos impor, no bom sentido, sem julgamento nenhum de qualquer tipo, a usar mesmo esporte, indústria do esporte, tá? Eu começo a pensar, Miguel Reale com a sua tridimensionalidade do direito, falaria, nós temos os fatos, o valor é a norma. A norma está tentando nos fazer reconhecer o fato, porque assim, ninguém fala desporto no Brasil. A gente falou antes, tanto eu quanto o Pedro, de Portugal, do mestrado em Portugal. Lá eles usam desporto, é o único termo que eles têm, inclusive, eles não têm o termo esporte. Óbvio, se a gente falar esporte, mas eles também usam rato pro mouse. Então usam ecrã pra tela, e por aí vai. Agora, vocês viram que a informalidade é dos três, né? Então, assim, mas hoje em dia a indústria é cada vez menos, se é que a gente pode falar assim, do desporto e cada vez mais do desporto e entretenimento, ou do entretenimento e desporto inserido nessa indústria, nesse forma mais macro, visão mais ampla, porque assim, as relações que o esporte tem com as outras áreas do entretenimento, para repetir o termo, mas acho que não tem um melhor talvez, são muito grandes. E cada vez mais os advogados e os profissionais em geral dessa área do esporte acabam se miscuindo em outras áreas do entretenimento, de novo, música, artes e tudo mais. E nós temos também um aspecto muito interessante da nossa área, que é a gente trabalhar com algo de que, por mais que o Pedro tenha dito que não esteve ali na sinuca de bico entre ser profissional ou não, mas assim, é aquilo que a gente brincou de fazer desde sempre. Aí tem aquela, se trabalho fosse bom, não era trabalho, sei lá, tirando essa parte, mas assim, a gente está trabalhando com aquilo que a gente gosta, que está na nossa gênese. Por mais que a gente, de repente, não possa ter tido a oportunidade, ou realmente ficar naquela dúvida, será que eu sigo numa área ou na outra? Mas pelo menos a gente juntou o útil ao agradável na medida do possível. Assim, na prática, o direito do desporto, aí voltando, ou o direito do esporte, nada mais é também, no fim das contas, do que o direito aplicado à área do esporte. Ou do esporte e entretenimento, se a gente for fazer essa extensão. Porque a gente não tem, mas a gente pode ter ali o direito desportivo estrito senso, com CBJD, alguma coisa assim, mas tirando isso, nosso dia a dia é direito do trabalho aplicado ao esporte, é direito civil aplicado ao esporte, é direito criminal aplicado ao esporte. A gente está aí com esses casos de manipulação de resultados, e etc., que são nada mais, nada menos do que o direito penal na área do esporte. Então, assim, sem querer me alongar mais, eu acho que no fim das contas, se a gente tivesse de resumir, nada mais é do que o direito aplicado ao esporte nas suas diversas nuances. Obrigado, Felipe. Pessoal de casa, só também para ajudar vocês nessa transição. CBJD, Código Brasileiro de Justiça Desportiva, é um dos regulamentos que a gente tem dentro do mundo esportivo, que faz parte da nossa sopa de letrinha que a gente tem no nosso dia a dia. E esse ponto que o Felipe trouxe é muito interessante, porque a gente vai
desde um mundo em que vai do sonho, que todo mundo olha e fala, poxa, mas você trabalha com o quê? Cartão amarelo, cartão vermelho? E sim, a gente acaba trabalhando também com isso, inclusive tá aí o CBJD, mas a gente também acaba vendo hoje coisas que nem o Felipe trouxe, que vão mais para a área do entretenimento. Então, contratos de patrocínio, contratos de fornecimento de material esportivo, contratos até mesmo, muitas vezes, de como a gente faz até um documentário sobre a vida de um atleta, sobre a carreira de um treinador. Então, a gente acaba tendo uma sobreposição muito grande hoje entre aspectos diferentes, indústrias diferentes, quando a gente está falando de esporte. E outra, desculpa te cortar, Vai, a gente tem sempre a possibilidade de ter contratos até envolvendo licitação, por exemplo. O contrato, o consórcio Maracanã. É um contrato que envolve 2 clubes, o Flamengo e o Fluminense, e o governo do estado do Rio de Janeiro. Então, assim, são todas as áreas acabam tangenciando o esporte de alguma maneira. E isso que você falou agora é interessante até se a gente sair um pouco do futebol, né? Falar de esporte de forma mais abrangente no Brasil, porque o futebol é uma exceção à regra no Brasil. A maioria dos outros esportes vive de recursos federais, né? Sejam recursos públicos de lei de incentivo ao esporte, de termos de fomento com o governo federal, seja recursos de loterias que a lei destina para o Comitê Olímpico, Comitê Paralímpico e descentralizam para as confederações, o Comitê Brasileiro de Clubes descentraliza para os clubes. Então, por Bolsa exemplo, Atleta. Bolsa Atleta, enfim. Então, você tem uma presença bastante forte do direito administrativo, e aí, pegando aqui o gancho e aproveitando 2 aspectos que você trouxe, o primeiro deles é aquele comentário que eu fiz lá, que em Portugal eles chamam rato, né, ao invés de mouse, no sentido de que efetivamente em Portugal, e isso é uma característica diferente dos 2 países, e não o que é certo, errado, bom ou ruim, mas em Portugal não se anglicaniza, digamos assim, o idioma. Né? De certa forma, nós aqui usamos muito mais palavras próximas ao inglês, ou a própria palavra em inglês, para se referir a determinados fatos. Lá não, eles usam tudo em português e por isso, né, para nós é um pouco estranho, até demora a gente entender, pô, rato no computador? Como assim? Rato é o mouse, literalmente. Né? E o segundo ponto, que também concordo 100% com o que você mencionou, em relação à questão de esporte, Entretenimento. de entretenimento e do fato de você perder o fio da meada. Interlocução com outras áreas do direito. Isso, obrigado. Definição do que é o direito desportivo, né? Rafael Fachada seria a melhor pessoa para falar sobre isso, naturalmente, autor de um livro sobre o tema, mas eu, quando dou aula e falo sobre o tema, eu uso basicamente a mesma abordagem que você usou também, de como se você tivesse um direito desportivo lato sensu e stricto sensu. Né? E o lato sensu seria a aplicação de qualquer ramo do direito à indústria do esporte, né? Ou do desporto, ou do entretenimento, ou enfim, o que esteja relacionado, e o stricto sensu que está nos regulamentos acima de tudo, né? Não só a Lei Geral do Esporte, a Lei Pelé, o CBJD, mas o que faz parte da Lex Esportiva, né? Então, o regulamento da CBF, da Federação Internacional de Voleibol, a Carta Olímpica, enfim. Então, e as decisões do CAIS, da CNRD, da FIFA, por aí vai. Exatamente. Tudo isso acaba compondo a Lex Esportiva. Você quer traduzir também Lex Esportiva para o pessoal? Tá tranquilo, a gente vai chegar Eles falam mais, latim. logo mais. Esse ponto que vocês entraram agora e o Pedro trouxe sobre os regulamentos acaba sendo um ponto muito interessante também para a gente conseguir explicar e trazer pessoal de casa que não tem tanta vivência na área sobre o que de fato são esses regulamentos. A gente está falando de uma normativa que uma associação faz. Uma associação como, aí sim, Confederação Brasileira de Futebol, FIFA, Federação Internacional de Vôlei, enfim, todos os entes esportivos que a gente tem de administração do esporte acabam trazendo esses regulamentos. E a gente sabe que esses regulamentos não são só, vamos dizer assim, de direito material, vão um pouco além no dia a dia. E até indo e pegando esse gancho, aí faz bastante parte do seu dia a dia, Pedro. Resolução de disputas no esporte, primeiro, o que são esses conflitos? Segundo, eles aparecem no judiciário, vão para fora do judiciário? O que é esse cenário? Bom, acho que o que o Felipe colocou já é o ponto de partida, né? Pode ser qualquer coisa no fim do dia, porque resolução de conflitos, de modo geral,
se dá de acordo com a atividade que você está realizando, sobretudo se tratando de uma atividade econômica, e acho que ninguém pode ter mais dúvidas que o esporte é uma atividade econômica, ao menos na pior hipótese no seu alto rendimento, embora se você tem uma organização de uma corrida de rua, obviamente tem uma atividade econômica embutida ali, ainda que seja um esporte de participação, não de alto rendimento, enfim. Então, a forma como se resolvem esses litígios depende essencialmente de qual é o tipo de disputa que tá envolvida, do que dizem as normas das entidades esportivas, mas também do que diz a legislação brasileira de modo geral. Então, existem casos, por exemplo, casos de disciplina e competições, né? Casos que o artigo 217 da Constituição Federal atribui competência à Justiça Desportiva para resolver essas disputas. Esse é o tal caso do cartão amarelo e do cartão vermelho, que o Roberto mencionou há pouco. Além de outros tantos, invasão de campo, briga de torcida que invade o campo, enfim, jogou o copo no gramado, atrasou para entrar no campo, além do tempo regulamentar, enfim, tem uma série de questões que muitas vezes até escapam do conhecimento do público, né, porque a gente fica mais focado naqueles casos emblemáticos. Então, a Justiça Desportiva é um órgão que se insere no seio da entidade esportiva. Então, por exemplo, a Confederação Brasileira de Futebol tem um órgão de funcionamento independente e autônomo chamado Superior Tribunal de Justiça Desportiva, que é responsável por processar e julgar casos relacionados à disciplina no âmbito do Campeonato Brasileiro, por exemplo, da Copa do Brasil, enfim, de competições nacionais organizadas pela CBF de modo geral. Isso que eu falei sobre a CBF agora pode se aplicar para qualquer outra confederação de qualquer outro esporte no Brasil. Então, inclusive para as federações estaduais. E em nível regional, para as federações estaduais, a diferença é que não é o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, e sim o Tribunal de Justiça Desportiva, mas todos eles exercendo de modo amplo, assim, com uma primeira visão do funcionamento da justiça desportiva, as mesmas competências, que é processar e julgar casos relacionados à disciplina no âmbito de uma competição esportiva. Bom, obviamente a gente está simplificando ao máximo aqui para poder não ficar aqui 2 dias falando sobre todos os sistemas de resolução de disputas relacionados ao esporte. Mas a gente pode aproveitar o gancho da quantidade de opções que tem nas resoluções de disputas no esporte. Você falou, né? Tem muita gente nova e todo mundo meio que se conhece no esporte. Sim. Assim, o tanto de opções que o pessoal que queira entrar no mercado tem para começar. Óbvio que não é fácil, é um mercado fechado, pequeno. Fechado não sei nem se é o melhor tempo, porque assim, todo mundo tenta se ajudar no meio. Como o Roberto falou, todo mundo se conhece, na medida do possível todo mundo se conhece, e a gente acaba quebrando galho sempre que possível, porque hoje a gente está na posição X, amanhã a gente está na posição Y, e vai precisar que alguém que está na posição X no amanhã nos ajude de alguma forma. Então, assim, quem quiser entrar no meio, uma forma boa é essa que o Pedro acabou de tocar, que são os órgãos da justiça desportiva em nível estadual ou nacional, enfim. E que é uma escola para muitos grandes profissionais que se formaram no direito esportivo, é um fato. Inclusive pelo volume que o atual sistema impõe, né? Porque como cada confederação e cada federação tem que ter o seu próprio tribunal, bom, não precisa ser muito bom em matemática para entender que são muitos os tribunais que nós temos instituídos hoje no Brasil. Pode ser formado em direito e consegue chegar a esse cálculo aí. Exatamente. Lembrando que a gente, inclusive, vai sair do vôlei, vai sair do futebol e vai para outras confederações, como CBDN, né? Confederação Brasileira de Esportes de Neve, que pouca gente sabe. No gelo, exato. E confederações que nem são olímpicas, né? Enfim. CBK. Exato. Então, enfim, isso é um mundo à parte, né? O mundo da disciplina e como a justiça desportiva, que é regulada, repito, pelo 217 da Constituição Federal e pela Lei Pelé, Lei 9.615, é ali onde se discutem essas questões disciplinares. Porém, significa que esses casos, por exemplo, estão alheios à justiça comum? Não, porque o próprio artigo 217
Ele prevê que, uma vez esgotadas todas as instâncias da justiça desportiva, você possa recorrer à justiça comum. É habitual isso? Não, isso é raríssimo, muito, muito, muito raro, mas eventualmente pode acontecer, mas também não significa que seja muito, muito, muito raro você ter resolução de disputas do âmbito do esporte no âmbito do Poder Judiciário. Na verdade, você tem inúmeras, porque aí, pegando inclusive muito do que o Felipe falou sobre a questão da indústria, de modo geral, você tem uma série de contratos, por exemplo, regendo relações atreladas ao esporte de alguma forma, que são resolvidas quando há litígios pelo Poder Judiciário. Então, exemplo, um atleta e o fornecedor de material esportivo, da chuteira dele, por exemplo. Eventualmente, você vai ter uma disputa sobre aquele contrato. Um clube e o patrocinador, qualquer entidade, um patrocinador, enfim. Então, a justiça comum tem um papel muito importante e a gente nunca pode se esquecer disso. Porém, além das questões de disciplina, o esporte também nos traz, tradicionalmente, e isso não é nem privilégio do Brasil, mas isso é um movimento que tem crescido muito no Brasil, especialmente no futebol, a busca pelos métodos alternativos de resolução de disputas. Talvez o principal emblema disso hoje no esporte brasileiro seja a Câmara Nacional de Resolução de Disputas da CBF, a CNRD, mas isso é algo que não se esgota na CNRD, né? Nós temos também como grande emblema disso o Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem, o CBMA, como uma câmara que vem despontando no tratamento de questões, na resolução de disputas relacionadas ao esporte por meio da arbitragem, né? CNRD não necessariamente os processos são uma arbitragem, há discussões sobre a natureza dos processos CNRD, enfim, que não precisamos entrar aqui nesse nível de detalhe. Até mas a gente não tem 3 dias de podcast. Exato, exato. Senão a gente estava falando de justiça desportiva até agora. Ou estava na indústria do esporte e entretenimento ainda. Exato. Mas fato é que a arbitragem, né, e de modo geral, ela tem se revelado cada vez mais um método buscado pelos players do esporte brasileiro e, claro, o futebol acaba sendo o carro-chefe, é o esporte que movimenta mais recursos, né, que desponta como aquele de maior pujança econômica, enfim. Naturalmente, as disputas também existem maior volume no futebol, o volume de contratos que existe no futebol é um absurdo, né? Então... E não só, desculpa te cortar, mas assim, além de tudo, a gente tem uma regulação muito maior no futebol. Exato. A intervenção, até por ser um esporte com maior visibilidade, maior repercussão mundial, não só nacional, acaba que a FIFA tende, pegando a FIFA, né, mas poderíamos citar a CBF e tudo mais, ela acaba tendo muito mais força também no mercado do que outras federações internacionais de outras modalidades. Então, assim, também por isso a gente tende a ter mais contratos e mais, né? Mas mais aí eu tudo. não sei o que veio primeiro, se foi sim, o ovo ou a galinha, claro. entendeu? Eu não sei se ele é mais regulado porque é uma atividade econômica mais forte ou se é uma atividade econômica mais forte porque é mais regulado. Mas de toda forma, você tem toda a razão. Tem as duas coisas, pelo menos. Você tem toda a razão. E aí aqui tem as duas questões, né? Dos dois lados dessa mesma moeda. Você vai ter disputas relacionadas a aspectos de regulamento ou não necessariamente relacionadas a aspectos... Ou seja, a disputa não se dá por causa do regulamento, mas em que você, na defesa do seu direito, por exemplo, eu tenho que fazer uma cobrança ao clube X. Muitas vezes eu uso uma norma de um regulamento para defender aquele direito que eu tenho em relação àquele valor, né? Por outro lado, independentemente de regulamento, você pode ter aquele mesmo contrato do fornecedor de material esportivo que você poderia resolver no judiciário, você pode ter uma cláusula lá indicando, uma cláusula compromissória para submeter eventual litígio a uma câmara arbitral e vá lá. Ao invés da justiça comum, você vai resolver isso por meio da arbitragem. Então, é bastante intrincado, porque são muitas formas diferentes e pode sempre piorar. Que é o caso clássico recente, né, do voleibol, que houve o conflito entre a justiça desportiva, o conselho de ética
enfim, uma decisão de uma câmara arbitral, enfim, então um caso bastante complexo no âmbito do direito desportivo e da resolução de disputas do esporte, e que, de certa forma, ilustra bem como não é tão simples quanto parece num primeiro momento. E outra, aproveitando o gancho do gancho do gancho, além disso tem mais uma outra questão, que é o mercado no esporte, que talvez seja um dos melhores exemplos da transnacionalidade dos nossos tempos atuais. O que nós vemos muitas vezes são disputas que envolvem uma marca de fornecimento de material esportivo que está sediada num país europeu ou nos Estados Unidos, onde quer que seja. O atleta é brasileiro, é da Tanzânia, do Chile, seja de onde for, e o foro de disputa, né, de resolução daquela disputa é, por exemplo, o Tribunal Arbitral do Esporte. Por quê? Porque ele se especializou em matérias afetas ao esporte, está sediado na Suíça, num país, aspas, neutro, e com isso a gente minimiza riscos de, sei lá, como que o Tribunal da Tanzânia entende uma situação relativa ao esporte. Eu sou um atleta brasileiro, estou jogando num clube da Tanzânia, para manter o exemplo. Eu sei lá se na Tanzânia eu tenho direito trabalhista. Então eu vou, de repente... E se tem, você qual é? Exato, e como que eu faço para exercer? Exato. Enfim, então a gente acaba muitas vezes usando como escapatória, no bom sentido, a competência do Tribunal Arbitral do Esporte. E, sem falar numa outra situação que aí volta para o ponto inicial da indústria do esporte, que é uma questão que muitas vezes nem passaria pelas nossas cabeças, mas a gente retroceder até 95 e pensar no caso Bosman, quem foi o divisor de águas? Foi o Tribunal Europeu, a Corte Europeia de Justiça. Ou seja, um tribunal que, a princípio, não tem absolutamente nada a ver, que resolveu mudar a história do jogo, tomar as devidas proporções. Aí também não cabe a gente se aprofundar no caso, mas basicamente foi o Tribunal Europeu que mudou a história acabou com a lei do passe, falando bem grosseiramente para... a gente está esperando facilitar. Que esse tribunal agora fale sobre o regulamento de agente. Exato. Entre outras coisas que estão também na ordem do dia lá. Exato. E é muito interessante que a gente acaba vendo tantas questões de direito material, que nem o caso Bosman, potencialmente que nem o regulamento de agentes, como também questões de direito processual, que nem vocês, e aí foi o Felipe deu até aquela risadinha, lembrando de alguns casos que estão pingando tanto no Tribunal Europeu como na Corte Europeia de Direitos Humanos. Então a gente tem uma sobreposição entre questões diferentes no mundo do esporte, e entre muitas aspas, jurisdições diferentes também no mundo do esporte, que acabam deixando quem não é da área, muitas vezes confuso, se não, peraí, mas tem tudo isso, é sério? E indo nessa, tem tudo isso, é sério, antes da gente ir para a próxima pergunta, queria só pegar mais um ganchinho de vocês. A gente já falou um pouquinho sobre resolução de disputas aqui, Brasil principalmente, judiciário, arbitragem. Existe alguma coisa como mediação, conciliação? Eu estava até pensando nisso, né? A FIFA tem, por exemplo. A FIFA introduziu, não faz muito tempo, no regulamento dela. A CNRD vai introduzir no dela? Aí a gente pra tem mim, você vai perguntar? Não, joguei na mesa. Não sei se alguém quer captar aqui a pergunta. A gente espera o Fachada vir, né? Exato, você já citou aí mais atrás. Porque ele fala sobre direito desportivo como um ramo autônomo e sobre mediação. Pronto. A gente ou divide em 2 podcasts com ele. Ninguém vai ficar enciumado. Ou então a gente já sei, tem 2 pessoas aqui, ele senta numa cadeira hora, na outra hora ele senta na outra cadeira. Pronto. Mas brincadeiras à parte, então assim, o que eu acho, além de tudo, de mediação, é que a mediação sempre existe, se as partes assim quiserem, independentemente de ela estar ou não efetivamente regulamentada, vamos dizer assim. E no caso concreto, mas eu quero dizer assim, no esporte propriamente dito, a gente tem habitualmente, assim, tá na nossa gênese quase, sempre evitar o litígio, por N razões. Desde o fato de que, às vezes, o judiciário, se for uma demanda que vai para o judiciário, não entende tão bem a situação que está sendo descrita nos autos, ou a urgência da situação, porque a gente tem no esporte aí muito do futebol também, mas não só. O basquete no NBB também tem, em algum sentido, janela de transferência, como a gente chama normalmente, né, os períodos de registro de novos atletas. E às vezes tem de ser resolvida a demanda
de alguma forma, ainda que seja de uma maneira liminar, incidental, naquele momento, porque senão fecha a janela ali de registro de atletas e o jogador só vai poder ser inscrito no próximo ano, de repente. Ou dali a tantos meses. E o clube não pode se dar esse luxo, o próprio atleta também não quer, porque no fim das contas, o atleta é um ativo do clube e também dele próprio. Cada vez mais, o atleta é um ativo dele próprio também, com as alterações de legislação, de regulamentos e tudo mais. Então, assim, na prática, os atores principais do esporte estão sempre tentando mediar de alguma forma os litígios deles, os conflitos deles. Se de uma forma estruturada, consoante um regulamento, como é o caso da FIFA, por exemplo, ou se de forma informal, com perdão da redundância aí dos termos, mas de alguma maneira a gente está sempre tentando minimizar o conflito, evitar, portanto, levar a uma judicialização de forma bem genérica desse termo. Aí entenda não só por Poder Judiciário propriamente dito, mas CNRD ou qualquer outra forma de resolução de disputas. CNRD a gente já traduziu esse acrônimo, que é mais um que a gente tem. Começou falando Câmara Nacional de Resolução de Disputas, para todos os efeitos. Não, mas o que você disse, você tem toda a razão, mas assim, pensando mais do ponto de vista formal, né? Você bem disse, a FIFA recentemente, né? É algo recente, a instauração da mediação como forma de resolução de disputas. Acho que ainda não pegou muito no tranco, em termos práticos. O CAS também, a Corte Arbitral do Esporte, também tem uma mediação, e essa sim, eu tenho visto já em termos práticos alguns casos que as partes concordam em submeter o caso à mediação, ao invés de seguir com a arbitragem, com a disputa. E eu acho que é natural que com o tempo os nossos órgãos aqui internos, né, em nível nacional, também vão se utilizar cada vez mais disso. E se a gente for ver o CBMA que você citou, Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem, Exato. Já está ali na gênese da própria Exato. Câmara, enfim, do centro. E até porque o regulamento esportivo, de arbitragem esportiva do CBMA é inspirado no CAS. Então, também tem aí um viés evidente aí de tentar copiar no bom sentido as boas práticas, né? Trazer para cá as boas práticas que se verifica lá fora. E assim, vocês nos desculpem sempre, ou na maior parte das vezes, acabar se referindo ao futebol. A gente sabe que não é a única modalidade esportiva, mas a maior parte das pessoas que acabam enveredando pela área tem o futebol como a razão principal, mas eu pensei que agora a FIFA tem também um outro... Não sei se dá pra gente chamar nesse caso de exatamente um método de resolução de disputa. E eu esqueci qual que é eu acho que tem um nome lá, mas enfim, no regulamento prevê a possibilidade de fazer uma composição. Ela analisa o caso inicialmente e vê qual parte se a parte de fato teria, né, o autor da ação teria o direito que alega ter. E ela já faz uma proposta de acordo que pode ser vinculante desde que as partes sigam lá os termos do regulamento. E com isso já resolve a disputa de forma... inicial, basicamente, assim, sem ter toda a produção de provas, toda a fase de conhecimento, desde logo. Tem que ser demandas que não tenham muitos pormenores, né, muitas dificuldades, necessidade de entrar muito nas discussões, nos argumentos, mas a FIFA prevê no regulamento dela essa possibilidade de ela fazer uma proposta de acordo. Se as partes estiverem de acordo com a proposta de acordo, ela já vincula e já resolve o litígio naquele momento, logo no estágio inicial. E a FIFA já tinha essa previsão há bastante tempo no regulamento, mas não punha em prática. Começou a pôr em prática talvez há uns 3 anos, 4. Acho que foi pouco antes da pandemia começar, mais ou menos, ou durante ela, enfim. Desde que a Érica entrou na FIFA de volta. Érica Montemor, que é a brasileira responsável pelo Football Trade Union. Sim. E aí, aliás, não sei se ela tá vendo, mas abraço, Érica. Mas voltando... Então, desde então, as demandas na FIFA também ficaram ainda mais céleres, porque muitos casos se enquadram nessa hipótese. E tem vezes que as partes estão de acordo com o que a FIFA interpreta dos autos de forma inicial, sem nem mesmo a parte ré ter se manifestado. Ela pega a petição inicial, analisa, vê se aquilo faz sentido, confronta com as provas colacionadas pela parte autora e faz essa proposta de acordo, e isso acelera bastante os trâmites.
eu sei que você deve estar ansioso para partir, mas para partir para a próxima pergunta, eu digo, não para partir para mas só porque, como você falou que a gente só estava falando de futebol, e eu, de certa forma, tenho um dever de prezar pelos demais esportes, né? Afinal de contas, fui advogado do COB por 6 anos e, enfim, durante toda a minha carreira no esporte, trabalhei e continuo trabalhando ainda com entidades de outros esportes. Só para trazer 2 exemplos para ilustrar um ponto que eu acho importante que o ouvinte ou o espectador tenha ciência. Por exemplo, a Federação Internacional de Triatlon tem um órgão no seio dela para julgar questões relacionadas ao triatlon. Então, eventualmente, se um atleta é desclassificado durante um evento da Copa do Mundo de triatlon e ele tem, de acordo com os regulamentos da World Triathlon, o direito de protestar em relação a isso e, se o protesto não for bem sucedido, depois recorrer a esse órgão. Outro exemplo, a Federação Internacional de Automobilismo tem um sistema de resolução de disputas que não termina no CAS, que é algo bastante raro no esporte de modo geral. Então, por que eu estou trazendo esses 2 exemplos aqui, um bem diferente do outro? Para também deixar claro que não tem receita de bolo, propriamente dito, em relação à forma como esse sistema de resolução de disputas de determinado esporte se estrutura. Se a gente tiver 40 esportes olímpicos, é possível que os 40 tenham estruturas diferentes uns dos outros. Nada impede isso. Mas, de modo geral, retomando aquilo que nós falamos aqui ao longo das últimas dezenas de minutos, há alguns padrões. E, obviamente, o método de resolução de disputa a gente consegue colocar dentro de algumas caixinhas. Então, eventualmente, vai ter um órgão que vai prever a possibilidade de resolução por mediação, vai ter um órgão, ou o mesmo órgão, que vai prever a possibilidade de resolução da disputa por meio de uma arbitragem, vai ter um outro órgão que não vai ser propriamente uma arbitragem, vai ser algo de natureza mais associativa, um painel fixo formado por membros nomeados lá, e etc., pelo presidente da Federação Internacional, por exemplo. Nos casos de doping, também há essa diferença entre o doping em nível internacional e nível nacional, porque a Federação Internacional pode ter a prerrogativa de determinar a suspensão, enquanto aqui no Brasil, por exemplo, quem determina a suspensão é o Tribunal de Justiça Esportiva Antidopagem, que está previsto na Lei Pelé, enfim. Então, só para arredondar isso, dizendo que, embora haja os métodos mais comumente utilizados, e eu nem falei da justiça comum, hein, que sempre está ali, né, como uma alternativa. Ato trabalhista. Exato. Mas, embora haja os métodos usuais, não há uma receita de bolo. Então, não é porque você conhece tudo sobre o sistema de resolução de litígios do futebol que você vai conhecer uma vírgula do sistema de resolução de litígios do handball, por exemplo. Pode ser que eles tenham similaridades, obviamente, um ajuda, o fato de você conhecer um já te dá um pouco o caminho das pedras para conhecer o outro, mas pode ser um sistema totalmente diferente e você vai ter que ir no caso concreto para entender. E outra, a gente falou o tempo todo, né, que todo mundo se conhece, de repente você pode não conhecer como funciona o handball, mas você conhece alguém que conhece, você vai lá bater um papo e de repente atuar de forma mais assertiva nessa outra área. Até porque, além de sistemas diferentes, métodos diferentes e procedimentos diferentes, a gente também está falando de fatos geradores totalmente diferentes, desde o cartão amarelo até, de novo, a briga entre um clube e um atleta no contrato de trabalho, que acabam indo até mesmo para disputas associativas, que nem o Pedro falou um pouquinho antes. Passando, às vezes, por um conflito que nem tem o jogador, o clube, o intermediário. Podem ser 2 empresas brigando entre si, disputando pelo direito de exercer um patrocínio XPTO, enfim. Naming rights. Exato. Aí o céu é o limite.
Falando em... Assim, desculpa te cortar, mas eu pensei que agora numa outra questão que a gente tem que, pegando o gancho até do que o Pedro falou, que a gente tem também os tribunais de penas, que no Brasil a gente não tem por conta da justiça desportiva, mas em outros âmbitos, outros esportes, outros países, muitas vezes a forma de definir se o atleta que levou o cartão vermelho vai ser um jogo de suspensão ou vão ser 3, seja lá quantos forem, não é através de um sistema, aspas, muitas aspas, judicial, porque a forma como a justiça desportiva se organiza é tentando espelhar a forma como nós temos de resolução de disputa no Poder Judiciário, com os auditores, que seriam os juízes, a procuradoria, que faria a função do Ministério Público, se a gente for comparar assim, e aí tem os advogados fazendo as defesas dos denunciados, né, dos atletas, treinadores, dirigentes, etc. Só que existem alguns locais em que não há esse sistema, em que há um princípio do contraditório, devido ao processo legal, tudo isso na gênese, né, da forma de resolução de disputa. É simplesmente uma pessoa ou um conjunto de pessoas que analisa, pega a imagem, olha, eu acho que isso daqui é lance para 3 jogos de suspensão. Dá lá a canetada, 3 jogos de suspensão. Não, isso aqui não foi nem falta, por que o árbitro deu vermelho? Retira tal cartão. Enfim, tudo isso são possibilidades que o sistema permite, aí cada legislação nacional vai eventualmente definir se vai seguir uma regra ou outra, né? Lembrando, como em tudo do direito, a gente tem algumas exceções da regra. Então, embora a gente não tenha um campeonato que seja no Brasil brasileiro, isso não impede que a gente tenha um campeonato internacional que aconteça no Brasil, mas que tenha essas regras, que nem acontece. Indo para mais um esporte diferente, surf. A World Surf League em Saquarema, no Rio de Janeiro, na etapa internacional. E indo para céu e limite, coisas diferentes que a gente tem no esporte, resolução de disputas, e acho que aí é uma das perguntas mais difíceis que a gente tem, porque é difícil a gente conseguir antever o que vai acontecer, mas se a gente fosse falar de desafios daqui para frente, novidades, ou o que vocês imaginam que pode acontecer amanhã, ano que vem, enfim, daqui para frente, na resolução de disputas do esporte. O que vocês acham que pode vir de novidade? Vou inverter a ordem, agora eu vou começar pelo Pedro e depois a gente vai pro Felipe. O Fachada vem quando? Mentira. Brincadeira. Bom, eu consigo pensar em 3 aspectos assim de largada, embora, como você tenha dito, essa não tem resposta certa. Né? Vamos exercer nossos poderes mediúnicos aqui nesse momento. Acho que o primeiro ponto, você mesmo mencionou, a mediação. Acho que a tendência é ela se tornar cada vez mais frequente, cada vez mais uma opção, não apenas do ponto de vista de cada vez mais os órgãos adotarem esse método formalmente para a resolução de disputas, mas também do ponto de vista da adesão dos participantes desse sistema. Para nós, advogados, é uma coisa muito simples, em certa medida, você pensar, poxa, mas o litígio é muito caro, leva muito tempo, não faz sentido, muitas vezes. Às vezes faz, claro, mas muitas vezes não faz. Vamos compor. Mas nem sempre o cliente, a parte envolvida, tem a mesma dimensão, porque e faz todo sentido. Você tem componente, muitas vezes, pessoal envolvido que altera a percepção, né? Tem, muitas vezes, a dificuldade de entendimento do valor do dinheiro no tempo, por exemplo. Então, você tem, aqui, ó, você pode ganhar 100 agora, ou 110 daqui a X tempo. Poxa, melhor ganhar 100 agora, né? Enfim, então, mas isso eu acho que é algo que, pela nossa formação jurídica, é algo que nos parece muito claro em algumas circunstâncias. Nem sempre, às vezes nós mesmos temos essas dúvidas, nós sabemos disso, porque o principal componente é quando você não tem como garantir êxito de nada, quando você está num litígio. É impossível. Isso sem falar que você não tem como garantir que vai receber. Exato. Então, o primeiro passo é ganhar, o segundo é receber. Muitas vezes então, é mais difícil que o primeiro. Exato. Especialmente dependendo do foro, isso também se altera substancialmente. Então, acho que a mediação vem aos poucos ocupando esse espaço. Acho que o fato de a FIFA ter começado a implementar, repito, acho que ainda não está
em termos práticos ainda não pegou no tranco, como se diz, mas acho que é natural do processo, acho que com o tempo vai acontecer mais vezes. Tudo isso vai incentivar que nossos órgãos aqui nacionais também passem a adotar isso com mais frequência e vai habituar os participantes do sistema a entenderem o funcionamento desse método e se filiarem a ele, né? Falando, não, realmente vou para a mediação que vai resolver meu problema melhor do que se eu partir para o litígio. O segundo ponto tem a ver com o tópico do que é a indústria do esporte e tudo, com os movimentos que nós temos tido especialmente no futebol, né, mais uma vez, de ampliação das sociedades empresárias envolvidas no futebol, tudo isso, que é uma aproximação dentro daquele espectro de aplicação do direito, de qualquer ramo do direito ao esporte, a aplicação do direito empresarial, corporativo, societário ao esporte tem crescido exponencialmente no Brasil desde a publicação da lei da SAF, Lei das Sociedades Anônimas de Futebol. Porque é óbvio, se você atrai o investidor, você está atraindo ali um empresário que vem com toda uma carga de entendimento do mundo empresarial e de como se resolve os litígios no âmbito empresarial. Então é natural que isso aproxime o litígio do esporte do litígio, a arbitragem dentro do esporte, por exemplo, da arbitragem comercial. Eu acho que me parece ser um caminho quase que natural para resolver diversos tipos de disputas, mas não necessariamente as disputas relacionadas à disciplina por hora. E aí esse é o meu terceiro ponto aqui que me vem à mente. A Lei Geral do Esporte, na versão aprovada pelo Congresso Nacional, eu até aproveitando para dizer que eu acho que a Lei Geral do Esporte seria muito boa para o nosso esporte. Claro, nenhuma lei é perfeita, sempre haveria melhorias a fazer, mas, infelizmente, os vetos, as centenas de vetos à Lei Geral do Esporte acabaram por prejudicar alguns dos seus principais objetivos, como sistematização, enfim, e um dos vetos diz respeito justamente à justiça desportiva. Porque a Lei Geral do Esporte trazia uma previsão, trazia previsões sobre a justiça desportiva mais flexíveis, de modo geral. Então, por exemplo, aquilo que eu mencionei lá atrás, que, poxa, cada confederação, cada federação estadual tem que ter um tribunal no seu seio, no âmbito da sua entidade. Pela Lei Geral do Esporte, não necessariamente. A Federação Paulista de hóquei sobre grama poderia se utilizar de um órgão de uma outra entidade para fazer as vezes do seu Tribunal de Justiça Desportiva. O que, para quem conhece a realidade das confederações e federações de esportes que não o futebol, especialmente os esportes menos conhecidos do público em geral, que movimentam menos recursos, enfim, sabe que seria muito bem-vindo. Então, o que eu particularmente acho que seria muito positivo seria justamente trazer de volta esse modelo que a Lei Geral do Esporte propunha, de justiça desportiva. Particularmente não concordo com as razões de veto. Acho que isso não afetaria diretamente os órgãos de justiça desportiva que já hoje são consolidados e consagrados e com uma atividade intensa, como é principalmente o do futebol, né? O STJD do futebol, por exemplo, mas certamente seria muito importante para resolver um problema que é, poxa, mas o meu esporte, o de esportes na neve, como você mencionou, poxa, quantos casos deve ter disciplinares de esportes na neve no Brasil ao longo de 4 anos, que é o mandato provavelmente de um presidente. Zero fez com a mão o barraco para quem está só escutando a gente. Então, assim, qual é a lógica de você ter um órgão instituído que no fim do dia não funciona, né? E ao mesmo tempo você tem que tê-lo pronto para funcionar, porque vai que seja necessário. Então, será que não seria interessante, seria um problema
que essa entidade utilizasse o órgão X como seu Tribunal de Justiça Desportiva, como, por exemplo, o COB, que tem no seu estatuto a previsão de um tribunal, né? E o COB faz do CBMA, atualmente outorga ao CBMA a prerrogativa de exercer as funções desse tribunal, né? Será que isso seria realmente um problema? Então, essa particularmente seria uma tendência que eu gostaria que se tornasse realidade, porque, repito, realmente não vejo nenhum óbice na lei, não vejo... bom, na Lei Pelé hoje há um óbice, né? Mas se houvesse uma nova lei com o texto que se encontrava na Lei Geral do Esporte para tratar disso, não acho que haveria nenhuma contraposição em relação, nenhum conflito, nenhuma violação do artigo 217 da Constituição Federal, por exemplo, porque estaria sendo garantida ali a justiça desportiva. Acho que apenas a forma como nós a conhecemos poderia ser diferente, poderia ser igual também. Pode ser que todas as entidades que têm 0 casos prefiram ter os seus próprios órgãos, e ok. E aí a gente ainda por cima reforçaria a autonomia dessas entidades, né? Quanto à sua organização e funcionamento, também previsto no artigo 217. Então, de prima, assim, esses são os 3 pontos que eu consigo pensar. Eu acho que, assim, para não repetir, até porque ele já tratou muito bem de todas as possibilidades, e entre elas a mediação, conciliação e tal, talvez seja mais fácil de se vislumbrar, de se visualizar, e especialmente para o curto espaço de tempo. Mas eu acho que também o que a gente poderia pensar aqui, e porque eu acho que é algo que também mais cedo ou mais tarde vai acabar vindo, é mudança na legislação. E aí a gente pode pensar em uma previsão expressa que não deixe dúvidas de que cabe arbitragem laboral no esporte, porque hoje a gente está ali no limbo. Pode usar CLT? Não pode. Lei Pelé não permite. A Lei Geral do Esporte, e aí tal. E a Lei Geral do Esporte tinha um dispositivo que já dava uma ajuda. Exato. Pelo menos dava uma ajuda. Exato. Então, assim... Que também foi vetado, também só para explicar para o público. Então, assim, isso é algo que mais cedo ou mais tarde talvez volte a ser discutido e quem sabe ser aprovado. Uma nova edição do CBJD também acho que em algum momento vai acabar sobrevindo. Tem estudos, né? Tem comissões formadas para redigir um novo Código Brasileiro de Justiça Esportiva. A gente já usou, já explicou o que seja o CBJD, mas na reta final vai que alguém avançou ali e perdeu algum ponto. Então, Código Brasileiro de Justiça Desportiva também em algum momento me parece que vai sofrer uma alteração, uma revisão, né? Vai vir um novo código por inteiro, enfim. Então, acho que a legislação pode ser um caminho também da gente pensar de novidades sobrevindo. É claro que a conciliação, a mediação podem vir a ser introduzidas nos regulamentos das organizações de administração do esporte e tudo mais, mas eu acho que vai nessa linha. O resto, assina embaixo que o Pedro já falou. Se eu for repetir aqui, a gente vai ficar até amanhã. Obrigadão, gente. Até indo nessa linha, vou fazer mais um último gancho, uma última pergunta desses novos desafios que a gente tem visto, de mudanças também dia a dia, além das SAFs, das empresas que a gente tem agora atuando, investindo diretamente no esporte. A gente também tem visto isso acontecer em outros ramos, por exemplo, estádios de futebol. A gente tem, de repente, visto a possibilidade em novos ativos, por exemplo, esportes, utilização de meios além do judiciário para resolver uma disputa, ou a gente ainda não chegou lá? Confesso que eu ainda não vi em esportes, por exemplo. A maior parte dos casos que eu vejo, eles estão mais para o judiciário, ou, como é também muito peculiar dos esportes eletrônicos, eles tentam também minimizar tanto quanto eles possam o litígio, sempre, talvez até por ser descentralizado o meio, não tem um órgão regulamentador ou regulador da atividade. São os próprios clubes, as próprias equipes, enfim, que regulam essa atividade. Óbvio, tem lá
proprietário do jogo, que em última instância, se resolver não ter mais o jogo sendo vendido, aquele esporte talvez acabe, pelo menos aquela modalidade específica daquele jogo. Mas enfim, eles normalmente tendem a se ajudar e evitar que o litígio realmente ocorra, embora, claro, eles possam ocorrer. Na minha percepção, até agora, o que eu mais vi na área dos esportes eletrônicos, não sei se com o Pedro foi igual, ficou mais na área do poder judiciário mesmo do que resoluções de disputas por meios alternativos, como arbitragem ou mediação, noves fora o que eu já comentei da mediação não formal, vamos dizer assim. Não sei como você. Eu também, minha observação prática é essa também. Não tenho visto nos esportes nada que fuja muito da justiça comum. O que é curioso, né? Porque em certa medida você poderia supor que um novo esporte pudesse ter uma ideia de inovação nesse sentido, mas ao menos em regra, efetivamente, o que se prevê mais é o judiciário, mas acho que tem um outro lado também, né? De certa forma, nesses últimos tempos, acho que agora já é muito claro, né? Pelo menos não deveria haver, na minha visão, a discussão se é esporte ou não é esporte. Para mim é muito claro que é. E a jurisprudência, os precedentes levados a tribunais sobre questões relacionadas aos esportes foram muito importantes também para consolidar esse entendimento. Então, o fato de você ter o judiciário aplicando a Lei Pelé, na época não existia a Lei Geral do Esporte, há uma relação de trabalho entre o pro player e a organização, enfim, tudo isso foi importante, é importante ainda, de certa forma, para a consolidação desses conceitos. Então, em certa medida, o fato de os litígios estarem mais concentrados no judiciário tem um papel importante sob essa perspectiva também. É isso, se a gente for ver os esportes tradicionais, por assim dizer, começaram nisso também, né? Hoje em dia que a gente usa mais os sistemas de resolução alternativos, não sei se também tem o quê de também hoje em dia o profissional do direito está mais habilitado, mais acostumado com esse tipo de forma de resolução de disputas, mas também nos esportes ditos tradicionais, o judiciário teve o seu papel, teve o seu momento, vamos dizer assim, não que esteja jogado de lado, continua havendo demandas perante o Poder Judiciário, mas hoje em dia, pegando de novo o futebol como exemplo, a CNRD, ela cada vez tem mais casos, cada vez mais o meio aceita a competência ou o foro da CNRD como competente para resolver os litígios envolvendo os atletas, os clubes, os intermediários, ou agentes na nomenclatura mais atual, que voltou, né, a ser atual. Enfim, então, também tem a ver com isso que você comentou, Pedro, de que o mercado está mais propenso a aceitar. E aí até pega um gancho com o que você comentou também antes, né, com a entrada desses novos empresários, a partir da lei das sociedades anônimas do futebol no mercado, trazendo essa cultura empresarial para o esporte, isso também acaba reforçando a ideia de que é uma indústria. Porque, assim, no fim das contas, é uma indústria porque tem muito dinheiro envolvido. Se a gente for, né, querer deixar mais grosso modo possível, não fosse essa atividade econômica, talvez a gente não chamasse de indústria, talvez chamasse de outra coisa qualquer, uma mera atividade esportiva, sei lá, mas quando a gente vai vendo cada vez mais profissionalismo no setor, valores exorbitantes e regras específicas, inclusive com possibilidade de intervenção do CAD, o Barraco, eu chamei de Roberto, eu chamo de Barraco, a gente usa todos os termos possíveis. Ele até comentou do livro, né, que eu coorganizei, e um dos artigos que a gente traz lá é sobre a possibilidade do CAD intervir na questão da comercialização dos direitos de transmissão dos campeonatos, né, das competições, enfim, os chamados direitos de arena. É mais uma forma de um órgão que não é jurisdicional no sentido estrito do termo, tem cunho administrativo, vamos dizer assim, que também pode eventualmente decidir uma questão
puramente, entre aspas, esportiva, e talvez mudar a história do jogo, tal qual foi o caso Bosman, e por aí vai. E talvez possa ser o caso da Superliga Europeia, ou dos agentes, que são 2 casos que a corte, mais cedo ou mais tarde, também vai proferir a sua decisão a respeito. Né? E só para concluir, e é para concluir mesmo, prometo. Ele tá olhando feio já pra gente. É que ele deve querer fazer mais uma pergunta. Não sei. Não, mas é porque eu acho que você tocou num ponto, você voltou naquela questão do porquê que é uma indústria, né? E que isso tudo corrobora, e com razão. E eu tava em Londres com o Marcel Belfiore, que esse rapaz conhece bem. Estávamos lá palestrando num congresso em Londres da Law Sports e perguntaram, pergunta final do painel: o que você recomendaria para um cliente que quisesse investir no Brasil? Comprar um clube no Brasil, etc. e tal. E eu acho que a resposta, pelo menos a resposta que eu dei, obviamente não tinha uma resposta certa, né? Mas ela também explica muito por que é a indústria. É a seguinte, olha, ok, você vai ter que se preocupar com uma série de questões relacionadas ao M&A em si, a direito empresarial, societário, etc, 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 mas não faça isso sem o entendimento exato dos aspectos regulatórios. E aí, esse é o grande ponto. Também por isso é uma indústria, pela especificidade, né, do esporte. Porque qualquer operação que você vai fazer relacionada ao esporte, não basta você simplesmente olhar para a lei. Você sempre vai ter que olhar o que dizem os regulamentos das entidades que administram aquele esporte. No futebol, então, como você falou, que é super regulado, isso é trivial. Boa, gente. E só para dar aquele toque final, roubando um pouco a pergunta do painel lá no Law Sports, o que vocês recomendariam para quem quer conhecer um pouquinho mais a área, resolução de disputas no esporte, aqui no Brasil, ou que o Brasil também faça parte, como na FIFA, no CAS e no Comitê Olímpico Internacional? Felipe? Bom, acho que eu já me intrometi na resposta do Pedro na hora e falei que seriam os órgãos da justiça desportiva. E aí, tanto em âmbito local, estadual, né, quanto nacional, considerando que aí a resposta dele já foi super completa, as federações estaduais têm ou deveriam ter seus órgãos respectivos, né, justiça desportiva, mas também a CBF tem, e todas as outras confederações, eu não vou ficar citando todas, senão a gente não acaba nunca. Mas essa é uma forma. A outra, obviamente, se a pessoa abrir o próprio escritório, vier trabalhar no escritório, vai, mais cedo ou mais tarde, ter contato de alguma forma, dependendo do tamanho do escritório onde ela trabalha. Isso pode ser mais fácil ou menos fácil, mas as resoluções de disputas no âmbito do esporte, a gente citou basicamente todas elas, e cada vez mais o meio está se concentrando nas formas mais especializadas, porque o judiciário é abarrotado, não tem a especificidade ou o conhecimento específico da área. Então, a gente tende a demandar cada vez mais na CNRD, na FIFA e por aí vai, ou no Tribunal Arbitral do Esporte, por aí vai. Então, eu acho que outra forma de ter contato é participar dos fóruns, seminários, assistir aos podcasts, ou ouvir os podcasts, se for o caso, tentar estar nesses locais onde o mercado está, porque na prática é um mercado pequeno, como a gente já falou, e se a pessoa tem interesse na área, ela tem de se fazer ser conhecida, ela tem de tentar mandar currículo enquanto estagiária ainda, mas se não é estagiária, se já é advogada, manda currículo, tenta contato, conversa com as pessoas, não é das coisas mais fáceis. A gente contou as nossas trajetórias, cada um tem a sua, mas nenhum dos dois teve uma forma certa ou errada. Cada um tem a sua realidade, cada um vai seguir um caminho, mas tem espaço para todo mundo, isso é um fato, e quanto mais conhecimento a pessoa tem, mais possibilidades ela tem depois de atuar numa área ou em outra, melhor dizendo, num papel ou em outro. Ela pode ser advogada de um escritório de advocacia, mas ela também pode ser advogada do COB, ou do COI,
ou trabalhar na FIFA, sendo uma das pessoas que cuidam dos casos que são, né, das demandas que são levadas à FIFA, não necessariamente ela vai atuar em prol do autor ou do réu, mas ela pode estar no meio do esporte atuando nos bastidores, por assim dizer, de uma forma administrativa, mas que depende do conhecimento jurídico que ela detém. Enfim, eu acho que tem N possibilidades, não sei se eu te respondi do jeito que você esperava, mas talvez o Pedro consiga complementar na linha do que você queria. Não, engraçado, porque quando você fez a pergunta, eu pensei, poxa, é quase a mesma resposta, né, de quando alguém pergunta como que você faz para trabalhar com direito desportivo? e acho que o Felipe já falou tudo, e eu acho que o que eu posso acrescentar é o grande ponto de partida é você estar preparado para quando tiver a oportunidade de. Então, existe hoje um vasto material para isso, podcasts, livros, eventos. Eu não vou falar os nomes, mas eu conheço advogado, que na época não era advogado ainda, era estagiário, que foi contratado porque fez uma pergunta num evento que foi tão brilhante que chamou a atenção do palestrante e o palestrante quis saber quem era aquela pessoa. E depois veio contratar essa pessoa. Pensei que você fala, depois eu conto. Nos bastidores. Não, eu poderia contar, não é motivo de vergonha nenhuma, mas pelo contrário, é um elogio. Mas o importante é essa pessoa, esse rapaz, então, um estudante de direito, e poderia já ser um advogado, não necessariamente precisa ser um estudante de direito, mas ele já tinha um conhecimento do assunto que estava sendo debatido ali, ele já tinha interesse por aquilo, um estudo daquilo, que permitiu que ele debatesse em alto nível com um palestrante a ponto de palestrante se impressionar com aquilo e aquilo chamar a atenção. Então, essa é a principal sugestão que eu posso dar. Estar preparado, buscar materiais, ler o quanto possível, aparecer, né? Realmente, óbvio, nada disso é garantia de que vai ser possível, mas se aparecer uma oportunidade e você não estiver preparado, com certeza não vai ser possível. Então, esse eu acho que é o X da questão, realmente se preparar e estar a postos. E assim, até pegando o gancho no que você falou, não tinha nem pensado, mas agora também tem uma é que acaba fugindo um pouquinho da sua pergunta, entra na linha da pergunta dele, né, como fazer para entrar no direito desportivo. Mas às vezes é também se especializar, não digo se especializar a ponto de não saber o resto, mas assim, estudar bastante um tema específico da área, porque a gente agora está com as apostas esportivas, por exemplo, bombando. As sociedades anônimas de futebol também estão na ordem do dia. E são temas muito novos. Às vezes a pessoa entrar num aprofundamento maior no estudo dessas áreas, ela pode ter um destaque que um escritório de advocacia, por exemplo, às vezes precisa de alguém que tenha aquele conhecimento, não tem ninguém dentro do escritório, de repente vai no mercado tentar encontrar alguém e pode ser essa pessoa. Então, também pode ser uma ideia, né? A pessoa tentar se aprofundar, se especializar em alguma sub-área dessa área, vamos dizer assim. Perfeito, gente. Obrigadão por estar aqui com a gente hoje, por me aguentarem. E é isso. Gente, espero que vocês tenham gostado da nossa conversa. Foi um prazer e a gente se vê logo mais. Até a próxima.